Oi, turma, do livro Edificando a Nação sobre Bases e Valores, Nídia Regina Limeira, André de Souza Costa. Nós vamos para o último capítulo do livro. Quem escreveu o texto foi Jair Bolsonaro, pós-fácil. Um dos textos da Bíblia que eu costumo citar é aquele que Deus, por meio do profeta Oséias, diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Entendo que quando um povo não tem condições de interpretar os acontecimentos do seu tempo com clareza e sob o crivo de valores, ele acaba perecendo porque é devido à falta de conhecimento da verdade que as pessoas são facilmente enganadas e manipuladas. Foi pensando nisso que, quando eu comecei a minha campanha para a eleição ao cargo de presidente da República, escolhi um mote bíblico: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Esse texto sagrado traz uma verdade profunda. A verdade liberta as pessoas. Ora, se a verdade liberta as pessoas dos cativeiros, cativeiro da pobreza, dos vícios, da maldade e outros, e se o conhecimento pode tirar o povo da morte, da corrupção, da miséria, dos perigos, então precisamos levar às pessoas mais e mais conhecimento e verdade. Este livro tratou de bases e valores, por isso eu quero destacar a verdade e o conhecimento como valores que não podem ser excluídos da nossa rota de vida, na vida pessoal, na família, na política ou em qualquer área. Eu sempre quis caminhar na verdade. Eu nunca tratei o povo brasileiro escondendo alguma coisa. Antes procurei sempre ser transparente. Aprendi muito com a experiência de conduzir um país. Cresci como pessoa, como marido, como pai, como cidadão e como líder político. Mesmo sendo um homem como qualquer um, tenho a consciência de que valorizei a transparência, caminhei na verdade e falei a verdade. Nunca desejei enriquecer ilicitamente, mesmo tendo a oportunidade de ter nas mãos ou na minha bique tanto poder. Jamais aceitei qualquer tipo de corrupção e isso falo com verdade. Também sempre busquei dar conhecimento ao povo, dar satisfação dos meus atos e decisões. Eu ajudei o povo a conhecer como é que as coisas funcionavam. Eu abri os olhos de muita gente, eu escancarei a parcialidade da imprensa e falei sobre a parcialidade de alguns integrantes do executivo, do legislativo e até do judiciário, pois essa agride a verdade. Para que o conhecimento tivesse destaque no meu governo, eu escolhi uma equipe técnica de ministros e dei liberdade para que eles agissem tecnicamente sem terem que tomar decisões para favorecer a qualquer pessoa ou para se manter nos cargos. Também lutei como pude para que a área da educação tivesse compromisso com o conhecimento e não com ideologias de esquerda. Eu creio que esse livro colaborará para trazer mais conhecimento para o nosso povo. Os temas abordados no livro passaram por uma grande variedade de assuntos, muito importantes para quem quer se posicionar com conhecimento de causa. A nossa primeira-dama Michele abriu o livro falando das mudanças que ocorreram na política com a participação das mulheres e ressaltou as características femininas e não feministas, que contribuíram para que as mulheres possam usar seus poderes e capacidades para trazer um olhar mais sensível às leis políticas. Ela também discutiu o aspecto da laicidade do Estado, bem como da influência da religiosidade no contexto pessoal e também no contexto político. Em seguida, tivemos o nosso amigo jornalista Alexandre Garcia mostrando com seu senso crítico aguçado o que é verdadeira democracia. Ele abordou os riscos que o país corre quando o povo se acomoda na alienação e na passividade. As deputadas Caroline de Tone, Cris Tonieto e Bia Kicis representaram as parlamentares do PL Mulher, apresentando defesas da família, da vida, da propriedade privada e da liberdade, as quais são esferas que atualmente têm sido afrontadas pela doutrinação ideológica da extrema esquerda, que não se cansa de promover uma falsa proteção dos direitos das mulheres, de promover pautas abortistas e feministas, de aumentar, aprofundar a pobreza e de limitar a liberdade.
Nossas convidadas, a senadora Damares Alves e vice-governadora Celina Leão, trouxeram textos importantes sobre as características do trabalho da mulher na política e sobre a necessária tarefa de protegermos as crianças e os adolescentes na sociedade, visto que, lamentavelmente, há males que se escondem na escola, na comunidade e até em determinadas casas. Também tivemos o deputado federal Gustavo Gayer, abordando o tema que ele costuma colocar muito bem, a doutrinação ideológica que a esquerda tem tentado implementar na educação brasileira, infelizmente com êxito. Nossos deputados Hélio Lopes, meu irmão de escolha, e Eros Biondini, também trouxeram textos interessantes discutidos a partir das áreas nas quais eles mais lutam, a área das discussões sobre o racismo e a área da defesa dos jovens contra as drogas, respectivamente. O deputado Tiago Manzoni também discorreu muito apropriadamente sobre a questão da oposição entre os fatores que determinam pobreza ou prosperidade. Duas mulheres que vivenciaram o comunismo trouxeram suas histórias de vida, contando como o comunismo afetou suas vidas, suas famílias, suas comunidades e seus países, Cuba e Bolívia. São depoimentos que nos trazem forças para continuar lutando contra os perigos dessa corrente política que tem retornado de modo disfarçado para conseguir o seu principal intento, dominar a população. Esse livro não trouxe apenas vozes de mulheres, nem apenas de parlamentares, mas também trouxe contribuições importantes de profissionais liberais e de líderes religiosos que também se fizeram presentes aqui, com os seus textos. Os autores se esforçaram voluntariamente para trazer o conhecimento ao povo e escancaramento de verdades, contribuindo para entendermos mais profundamente as imposições das narrativas da esquerda e alertando sobre como desvios de caráter e de raciocínio têm sido perniciosos e perigosos no nosso país e no mundo. O que eu peço a vocês, leitores, é que não desistam do Brasil, não deixem de buscar a verdade e de apoiar apenas aquelas pessoas que vocês sabem ou sentem que são verdadeiras e justas. E por último, eu peço que leiam este livro e indiquem aos seus amigos, pois com o conhecimento ampliado, certamente as pessoas darão mais importância ao seu voto, o que ajudará para que não retornem às esferas de poder ou de governança nenhum daqueles que só têm compromissos consigo mesmos, e não com os que mais precisam. E também peço que estejam de olhos bem abertos para identificarem aqueles que não jogam dentro das 4 linhas, e que se manifestem como puderem contra todos os ataques à nossa Constituição Federal. Pessoas de bem estão se posicionando, estão se fortalecendo, estão se preparando melhor. E você, leitor, está convidado a vir conosco nas próximas batalhas que nos levarão à vitória. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, disse o nosso presidente. Gente, terminamos o livro. Eu acho que foi na hora própria, né? Eu tenho o canal onde eu fiz todo o estudo do livro, aqueles que já viram os primeiros vídeos até hoje. Eu agradeço por terem acompanhado as leituras. Desculpa a falha, muitas das vezes eu não sei dizer muito sobre, interpretar muito, porque não é a minha alçada política. Eu peguei o livro porque fala de valores, de princípios, e isso sim é a minha alçada, que fui professora há mais de 32 anos. Então é o que eu eduquei minhas crianças e meu filho. E é a base que eu tenho dos meus pais, dos meus professores, para que eu possa viver bem. Então, a partir do momento que a gente tem conhecimento, que a gente tem princípio, valor, a gente tem que saber utilizar isso a nosso benefício e benefício daqueles que estão em nossa volta. Sem tirar proveito, sem tirar da boca do outro para colocar na minha. Isso não é princípio, isso não é valor. A gente tem que deitar e ter a consciência tranquila de que o nosso melhor foi feito sem prejudicar ninguém, né? Eu vejo assim, como espírita também que eu sou, nós temos as comunicações espirituais e nelas vêm aqueles governantes que só entraram na corrupção, só fizeram coisas em benefício próprio e eles se arrependem até o último fio do cabelo, porque enquanto está encarnado eles não fazem ideia do que estão fazendo, para eles é tudo legal, né? Se eles não fizerem, alguém vai fazer. Mas depois que chega no plano espiritual e que se depara com a realidade, aí vê que o caldo entornou, né? Que poderia ter pego outro caminho, pegou o pior caminho, que foi o de roubar, de lesar pessoas. E quando a gente não rouba dinheiro, a gente rouba sonhos, porque quando a gente tira da mão das pessoas o poder que elas têm de estudar,
de trabalhar e ter o prazer, a honra de receber de acordo com o teu trabalho, de acordo com aquilo que ela se empenhou, mantendo sua autoestima, sua valorização. Ontem eu peguei um Uber. Quando eu entrei no Uber, o rapaz falou assim: eu sei que a senhora pediu para ficar quietinho, porque quando eu pego o Uber para ir para o meio do mato, para passear, esparecer, eu quero colocar meu fone, quero só escutar música, abrir o vidro e ficar olhando a natureza. Eu não quero conversa, não é falta de educação, é um combinado que eu faço com o Uber. E aí eu escrevi isso para ele antes dele aceitar a corrida. E ele aceitou. Quando eu entrei, ele pelo retrovisor, ele falou assim: moça, eu sei que você pediu para mim ficar quieta, né? Para ele ficar quieto, não conversar com a senhora, mas é só uma coisinha. Aí eu olhei pelo retrovisor, eu não reconheci, falei: pois não. Aí ele falou assim: a senhora me deu aula. A senhora ajudou muita gente aqui em Itaquá, né? A senhora ajudou muita gente a ficar longe de droga, a senhora mudou a vida de muita gente aqui com o seu trabalho. Eu só tenho gratidão. Eu estava assistindo um podcast do Sargento Nantes e ele estava falando da senhora, do trabalho que a senhora, né, fez junto com o pessoal do primeiro comando, né, do primeiro de choque, onde o Nantes era sargento lá na época. Aí eu falei: é isso mesmo, eu trabalhei com o Nantes. E o Nantes, ele tinha uma visão completamente distorcida a respeito da educação, né? Ele achava que não valeria a pena para aqueles que ele acreditava que já estava perdido. E ele viu que não é assim, que a educação pode transformar. Ele fez parte dessa transformação. E aí a gente pegou para conversar. Enfim, o que eu quero trazer para vocês? A minha consciência está extremamente tranquila, né? Lógico que tem alunos que se perderam, sim. Questão de escolha, de gosto, né? Livre-arbítrio, mas todos tiveram a mesma educação para não cair nas garras de tráfico, de prostituição, de promiscuidade ou de cair na lábia da esquerda e começar a achar que tudo pode. Quando você dá direitos demais e pouco dever, a coisa descamba. E a gente vê que não precisa ser um Einstein, né, para ver a diferença de direita e esquerda. Não estou falando de partido, estou falando de direita e esquerda, de posição de valores e princípios, né? Eu sou da direita porque ela representa meus valores e princípios. Eu não sou partidária. Tanto é que tem um texto aqui nesse livro. Eu sei que o livro foi feito pelo PL, mas, no entanto, tem um texto aqui, o penúltimo dele, que fala sobre o partido e eu pulei. Eu não estou aqui para ser bandeirinha do PL. Então, eu não admiro partidos nenhum. Eu admiro pessoas. E o Bolsonaro, para mim, ele é a maior representatividade de honestidade, de verdade, de conhecimento, de princípios e valores. Desde quando ele gritava aos quatro ventos, quando ele era deputado e ninguém ouvia ele. Então, ele, para mim, representa muita coisa. Se um dia a casa cair, se um dia for decretado realmente que ele fez coisa errada, eu vou ficar frustrada, porque foi o único político que realmente eu acredito e acreditei desde o princípio. E aí terminar o livro com ele dizendo, né, gente, verdade, precisa correr atrás da verdade, precisa correr atrás do conhecimento. E aí eu li o livro inteiro. Eu posso dizer que aqui tem bastante conhecimento, que aqui tem bastante argumento para a gente saber lidar com o pessoal da esquerda, para a gente não cair nas garras da esquerda, para a gente poder ampliar a visão de conhecimento de mundo, de política, de economia, de educação, de saúde, de segurança. Tudo isso tem aqui, nesse livrinho. Um livro que foi coordenado pela Michelle Bolsonaro e que tem o nosso, né, escolhido presidente também falando o quanto é importante a gente se informar. Terminamos o livro, sabemos que a internet vai começar a passar por filtros daqui por diante. Pode ser que o meu canal no YouTube suma, porque a gente sabe que eles não querem que a gente propague nada disso. E a partir de agora, todos os... Eu não sei dizer o nome, ontem eu já me atropelei com isso e esqueci de pesquisar. Eu não sei se é o próprio Facebook, Instagram, YouTube, né? Os caras que comandam essas salas aí. Não sei se são eles que vão estar cortando os vídeos que falarem coisas que não pode falar, né? Ou se vai vir lá de cima mesmo. Mas, de qualquer forma, eu consegui terminar o livro. Quem acompanhou, estamos juntos. Quem não acompanhou, corre lá, assiste desde o princípio todos os vídeos que estão no canal. O canal é só desse livro.
E logo, logo, se ele não tiver mais no ar, vocês já sabem por quê.